Boa noite, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma live para esclarecermos a respeito da esquizofrenia, para falarmos também sobre as dificuldades que as famílias enfrentam quando recebem o diagnóstico, ou até mesmo por negação, às vezes, da pessoa com esquizofrenia, de fazer o tratamento. Então, nós vamos falar sobre isso hoje com o Dr. Mário Louzan e com a Elaine. Vamos lá. Eu vou mandar um convite. Vamos esperar que eles já vão entrar. Boa noite. Boa noite, quem... Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bom? Vamos aguardar a Elaine, né? Sim, vamos esperar por ela. Ela não estava conseguindo entrar, é porque eu não estava, acho que online ainda. Guardar também o pessoal, né? E entrando aos pouquinhos. Deixa Sim, eu ver se a Elaine... Não, a Elaine ainda não entrou. Está se batendo, acho. Essa tecnologia às vezes passa a perna na gente, né? com certeza, né? Não é tão simples assim para a gente usar, né? É, algumas pessoas estão bem acostumadas, né? Outras já não estão. Muito frio aí em São Paulo, doutor? Não, tá. Para nós já é frio, né? Os nossos 18, 20 graus, né? Verdade. Mas está agradável, tá um tempo tranquilo ainda. Não é daqueles que a gente congela. Verdade. Aqui Curitiba já é um pouquinho mais frio. Sim, A Elaine ainda não, acho que não conseguiu. Pessoal, vão entrando, vamos aguardar só a Elaine entrar. Acho que ela está com um pouquinho de dificuldade. Aí já damos início. Boa noite, Aureni. Boa noite, Leandro, Nevinha, Cláudia, Coelho, Karina, Lídia, Hugo. Que bom ter vocês aqui, né? Mais um dia, acho que, de aprendizado aí para todos. Boa noite para Ana, Valéria, Silmara. Acho que... Pessoal, só um pouquinho que eu vou tentar ver com a Elaine, se ela, se eu não sair do... Boa noite, Cauana. Eu acho que a gente até pode já ir dando início, né, doutor? Vou lhe fazendo algumas perguntas, como né? você quiser. Eu estou Porque à daí disposição. A hora que a Elaine entrar, daí a gente... Ó, ela entrou agora. Deixa eu... Agora deu, boa noite. Aê, Até que enfim deu certo. deu. Que bom, Elaine, que bom ter vocês aqui. Doutor Mário Louzan, que é psiquiatra. A Elaine é psicóloga. Não sei se vocês querem se apresentar, falar um pouquinho de vocês. Doutor Mário? Eu primeiro podemos, depois a Elaine começando. Só me... Bom, boa noite, meu nome é Elaine de Sarno, eu sou psicóloga, eu trabalho com o Dr. Lozano IPQ e a gente atende pacientes e cuidadores de pacientes com esquizofrenia. E diante da importância dessa semana, a gente achou pertinente, né, falar sobre a peça fundamental no tratamento, que é o cuidador, né, que às vezes, muitas vezes esquecido, colocado de lado, não valorizado, mas no fundo é quem sustenta, né, todo o suporte aí para o paciente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. E bora lá, podemos começar. Eu que agradeço. Então, Bom, Mário, que a Elaine já mais ou menos colocou, né? Eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, sou médico psiquiatra, coordeno o programa de esquizofrenia do IPQ e nossa atuação é em todas as esferas possíveis do acompanhamento, do tratamento da esquizofrenia, desde o início, né? Desde o que a gente chama de primeiro episódio. E o trabalho envolve sempre o cuidador, porque o cuidador é o nosso parceiro no cuidado do paciente, né? E muitas vezes sobra muito pouco tempo para o próprio cuidador, né? Se cuidar. Esse acho que talvez seja um dos grandes desafios, né, do cuidador. Bom, eu tenho, quando eu coloquei nos grupos sobre a live de hoje, só mandaram pergunta sobre o paciente, né? Então, é uma coisa absurda, mas eu vou falar um pouco por elas também, vou questionar. Daí a Elaine pode falar a parte dela, se o doutor Mário também quiser falar. Mas o que que a gente faz? Eu sei que é uma pergunta, eu digo é um elefante branco, né? Mas o que que a gente faz quando a pessoa com esquizofrenia não aceita o diagnóstico, não quer tomar os medicamentos? Porque a gente fica ali num turbilhão, né, de confusão mesmo. A vida da gente acaba virando assim, né, de cabeça para baixo. Como que esse cuidador deve proceder? Sara, pegando um pouquinho da sua fala, quando você fala o cuidador vira de cabeça para baixo, eu acho que o primeiro momento que o cuidador vira de cabeça para baixo é quando eles recebem o diagnóstico, né? Porque tornar-se cuidador não é uma tarefa fácil. Mesmo porque a maioria dos cuidadores nunca ouviram falar, não sabe o que é delírio, não sabe o que é uma alucinação, não sabe o que é um pensamento desorganizado, não tiveram uma experiência prévia para lidar com o paciente naquele momento. Então, eu acho que aí é que dá a primeira virada de cabeça no cuidador. Tá, diagnóstico. E agora? Eu faço o que com isso? Né? Como eu lido com o paciente? Né? Não é só com o fato dele tomar remédio ou não, mas como lidar no dia a dia com aquele paciente. E por isso que a gente fala que o cuidador ele precisa também ler sobre a esquizofrenia, estudar um pouco sobre esquizofrenia. E isso inclui perguntando para o médico, perguntando para o terapeuta, para o psicólogo, como ele pode ajudar o paciente naquele momento, como ele pode exercer os cuidados com o paciente. Primeiro, ele precisa conhecer realmente o que é um delírio, o que é uma alucinação, saber que o paciente tem falta de motivação, falta de vontade, não é preguiça, né? Tem sintomas negativos que acabam não sendo a preguiça, mas o próprio comprometimento do diagnóstico. Então, essa virada de cabeça, primeiro, é do cuidador, né? E procurar conhecer alguma coisa, procurar ter noção da doença, isso é fundamental, né? E procurar grupos também de ajuda, onde trocam informações, né? Agora, quando o paciente não, eu acho que quando o paciente não aceita o diagnóstico, aí é um trabalho em grupo, né? Médico, terapeuta, família e paciente, para conscientização do que é aquilo, porque não é um bicho de sete cabeças. Se tomar a medicação correta, tem um prognóstico bom, né? Tem um prognóstico, tem uma qualidade de vida melhor, né? Aí é o fato de instruir tanto a família como o paciente. Estou certa, doutor Lozano? Sim, com certeza. Eu só acrescentaria que eu acho que é uma dificuldade, principalmente, você citou aí quando o paciente, no seu primeiro episódio psicótico, ou enfim, no começo, né, nos primeiros anos de doença, recebe um diagnóstico de esquizofrenia, além do próprio paciente não aceitar o diagnóstico assim muito facilmente, muitas vezes os cuidadores também relutam em aceitar o diagnóstico. E isso atrasa a nossa intervenção do ponto de vista
de esclarecer sobre a doença, porque muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico, o cuidador também evita, questiona, talvez não seja, vou procurar uma segunda opinião, enfim. E esse trabalho com o cuidador também é importante nesse sentido, né? Porque essa demora em aceitar a doença também vai impactar se o próprio cuidador não aceita que o paciente, o familiar em geral, né? A maioria dos cuidadores são familiares aqui no Brasil, né? Se o familiar não aceita a doença, muito menos o paciente, né? A aceitação da doença pelo cuidador é o primeiro passo importante para a gente conseguir articular o restante, né? Eu preciso lembrar também, eu queria complementar um pouquinho essa questão da dificuldade de como os pacientes, por que os pacientes não têm o que a gente chama de insight ou de percepção de doença, né? Quer dizer, isso é a própria característica de um quadro psicótico, né? A pessoa não separar o imaginário dela da realidade, portanto, não separar o que é delírio, né? Coisas da cabeça dele, que ele imagina ou que na cabeça dele estão acontecendo de verdade. Então, isso tudo, os mecanismos que levam a não ter a ideia de que se está doente envolvem aspectos psicológicos, envolvem aspectos sociais, mas tem também uma base biológica nisso. Não é alguma coisa exclusivamente psicológica. Por isso que não é tão fácil assim a gente explicar sobre a doença e a pessoa diz, bom, agora eu entendi o que é a doença, eu aceito a doença. Muitas vezes os pacientes já leram bastante coisa sobre a doença, já passaram por programas psicoeducacionais, foram na internet olhar o que é a doença e mesmo assim continuam não aceitando. Aquela doença lá é para outra pessoa, não sou eu. Eu tenho esse problema, não tenho a doença, eu tenho essa questão que está mal resolvida porque me perseguem ou porque as vozes continuam falando comigo. Então, tem um aspecto aí, vamos chamar entre aspas de neurológico também na questão do insight, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado e, de preferência, quanto mais precocemente isso for resolvido, essas questões forem sendo trabalhadas, melhor, né? Porque a gente sabe que a perspectiva para a doença é o tratamento correto o mais cedo possível, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Você está falando de insight, tem a própria escala que a gente usa para avaliar, né, os pacientes, a PANSS, ela avalia a dificuldade do insight, ela avalia os insights do paciente, tem determinadas perguntas ali que é justamente para avaliar o insight do paciente, que acaba sendo até, a falta de insight acaba sendo até sintoma, né? É um sintoma. De certo modo, ela não faz parte da lista, vamos dizer assim, do DSM ou da CID, mas ela é uma característica bastante presente na esquizofrenia, né? Sara, tem umas perguntas boas aqui, né? Só um comentário antes. É. Agora é a minha, deixa eu fazer a minha pergunta. Eu tenho um caso aqui em casa, que meu filho sempre é diagnosticado há 15 anos, sempre fez um tratamento corretamente, há 1 ano e meio, simplesmente ele diz não ter mais nada, parou com tudo. Eu uso o meu método, né? Mas ele diz que a esquizofrenia não existe, que ele vai me provar isso. Mas simplesmente, médico, ele falou que foi uma invenção minha e do médico, quando na verdade eram problemas que ele precisava resolver, hormonais, e que ele precisava, na verdade, ter feito uma cirurgia da fimose para organizar os pensamentos. Mas você imagina, eu estou há 1 ano e meio nessa. O que a gente faz? Aí, Arborização de pensamentos, né? Uma árvore da fimose, organizar pensamento, ele arborizou ali. Sim, mas aí como que você fala, vamos ao médico? Se ele acha que a invenção foi minha e do médico. Então é uma situação que a gente enfrenta que é muito complicado, sabe? Desafiadora.
desafiador, é todo dia. Uhum. É um ano e meio nessa, é cansativo, sabe? Tem dias que você tem vontade de. Eu falei hoje, é porque está muito frio, que a minha vontade era de sair correndo por Curitiba e não voltar tão cedo. Hoje minha cabeça está mil. Então, é o que a gente vive sempre, né? Então, às vezes, não é só no início da doença. Ao Às longo. vezes, o paciente lá, depois de tanto tempo fazendo o tratamento corretamente, simplesmente abandona porque está curado. Mas é o que a gente está falando, ele não tem um insight que ele tem a doença. Muito pelo contrário, o insight dele é que ele não tem a doença. Isso é um sintoma né? É o próprio sintoma dele. Isso acaba, é isso que você falou, um ano e meio, se sair correndo por Curitiba, isso acaba gerando o que a gente chama de sobrecarga do cuidador, né? Você está sobrecarregada, porque não é fácil lidar com esse desafio dia a dia, né? Sobrecarga acaba impactando na sua qualidade de vida, né? Ao longo do seu dia. E, e é muito desafiador, é muito difícil, né? Não é uma tarefa É. fácil, né? Eu sempre fico tentando entender assim, né? Pegar a tua história ali só como um modelo para a gente pensar, né? O que será que aconteceu se, se ele mudou de ideia ou se ele sempre teve essa ideia e de repente colocou em prática, né? Começou a dizer, bom, então de agora em diante eu tenho, não sei a idade dele, mas sou adulto, tenho a minha vida, faço não sei o quê, ou seja, deve haver algum gancho, algum significado, alguma coisa que talvez faça com que a pessoa mude de ideia e depois de anos tomando medicação, de repente deixe de aceitar isso, né? Agora, entender isso não é fácil, porque isso exige justamente o contato com os psiquiatras ou com os psicólogos e é o que ele não quer, né? Exatamente. Então, não é algo simples, né? Ele alucina, Sara? Ele é delirante. Ele é bem delirante, bem persecutório. Uhum. Não, porque de repente uma voz poderia estar falando para ele que não tem a doença. Não, eu vou falar o que aconteceu. Foram duas situações. Primeiro que ele é da direita. Não é extrema direita, mas ele é muito bolsonarista. Então ele tem assim, ele comprou vários cursos, né? Ele não, eu, né? Do, ai meu Deus, Olavo de Carvalho, que ele tem veneração pelo Olavo de Carvalho. E nessas aulas ele fala alguma coisa sobre esquizofrenia, algumas até com muito sentido. Olavo de Carvalho fala. Mas eu não sei se, de repente, ele não falou alguma coisa que, na interpretação dele, ele entendeu que aquilo era tudo coisa só da tua cabeça que você resolveria. E depois também ele foi numa igreja evangélica, onde o pastor também falou que Deus cura, aí voltou naquele dia falando, naquele dia especificamente, no domingo, voltou falando que não precisava mais, porque Deus cura. Então eu não sei se o pastor, na interpretação dele, ele imaginou que, como ele já estava na igreja, não sei se foi isso, ou se o pastor de fato falou: ó, pode parar, porque você está curado. Eu não acredito que tenha sido isso, eu acredito que na interpretação dele, né, é que tenha acontecido isso. Mas tem sido para mim um desafio muito grande, é muito cansativo, não, sabe? A gente enxuga gelo direto, né? Mas vamos tocando. Vamos às perguntas. Elaine, você falou que tem umas perguntas interessantes, né? Porque para mim ia ficar difícil olhar. Aqui, deixa eu pegar aqui. O cuidador que sustenta. O Uma cuidador aqui. O cuidador que sustenta a barra e conduz a melhora ou até mesmo a piora. Isso tem a ver, porque se ele aceita que o paciente precisa ser tratado, ok. Agora, se o cuidador também não aceita que o filho tem a esquizofrenia, aí piora. E o doutor Lozano falou que a maioria são familiares, os cuidadores. A maioria são mães, tá? E não é só no Brasil, não. Fora do Brasil também. A maioria das cuidadoras são as mães. Os irmãos é só quando tem a falta dos pais, né? Mas o cuidador principal são mães. O que fazer para melhorar o valor do cuidador? O cuidador se dar o valor também, né?
cuidador se dar o valor, né? Porque ele é muito importante no tratamento. Como eu disse, ele é uma peça fundamental, né? Agora, deixei de viver a minha vida para cuidar do meu filho. Pior coisa que o cuidador fez. Porque quando a gente entra no avião, não tem aquela coisa da máscara. Primeiro você põe a máscara em você, para depois você pôr a máscara no outro. É por aí. O cuidador precisa cuidar dele. Ele precisa ter espaço para ele precisa ter um momento do dia só para ele, para não chegar nesse ponto de vontade de jogar tudo para o alto, sair correndo, né? Ele precisa ter um espaço onde ele possa falar, um momento que ele possa se cuidar, ter um autocuidado com ele. E isso não é que ele está deixando de cuidar do paciente, muito pelo contrário, ele está trabalhando para melhorar o cuidar do paciente, porque ele também precisa se cuidar, né? É que a gente se sente culpada. Eu no começo da doença, agora eu não sinto mais essa culpa. Mas no início, eu me sentia muito culpada quando eu trabalhava ainda, as amigas saíam para ir num barzinho, vamos, Sara, eu me sentia culpada de estar lá, me divertindo e ele aqui em casa. Uhum. Então, eu acho que muita mãe, até que eu saí, né, desse processo e hoje, só se tiver muito mal, mas caso contrário, eu não deixo de fazer alguma coisa que me beneficie, né? Mas eu sei que muitas acontece isso, né? Não acabam se dedicando exclusivamente e esquecem delas próprias. Não É, é, não é uma tarefa fácil, né? Como você mesma já falou, cuidar de um parente, de um familiar, de um filho que está o tempo todo alucinando, ou delirando, ou agitado. A gente talvez tenha que deixar a mensagem de que é importante o cuidador se cuidar, mas que não é uma cobrança nossa, né? Senão fica parecendo uma cobrança nossa, né? É o ideal, com certeza, que a pessoa reserve um tempo para ela, o que vale para todos nós, né? Não acho que seja muito diferente da questão do cuidador, né? Mas não pode virar uma sobrecarga também o fato de ter que se cuidar como uma obrigação, né? Então, acho que é importante lembrar disso, né? Mas tentar achar aí os momentos em que a pessoa, o cuidador se volta para si mesmo, busca seu lazer, suas atividades pessoais, enfim, quaisquer que sejam aquelas que a pessoa gosta de fazer, seus hobbies, enfim, fatores de distração, né, para que a pessoa de alguma forma recarregue as baterias, né? Particularmente aproveitando eventuais momentos em que o paciente está mais estável, está em remissão, está um pouco mais controlado, né? Porque ao longo da história do paciente vai haver períodos de mais tranquilidade, períodos em que há alguma descompensação por qualquer que seja o motivo, né? Ou não tomou o remédio direito, eventualmente os que fazem uso de droga descompensam, né? Entram em surto por causa de drogas. Enfim, não importa muito o momento, né, a situação, mas eu acho que você tem que estar meio que abastecido, né, para poder gastar as energias nessas situações mais críticas, né? Porque nós temos nos grupos assim, por exemplo, mães que têm dois filhos com esquizofrenia, um que tem esquizofrenia, o outro com autismo. Então é lá uma, no IPQ a gente tem o caso de uma mãe com 2 gêmeos, meu Deus. né? Doutor Lozan, o paciente pode ter esquizofrenia, mas ter mais de um CID. Via de regra, a gente, falando especificamente de códigos de doença, né, quando a gente faz um diagnóstico, a gente mantém, em geral, um único CID, né, dentro da esquizofrenia, e isso vai mudar um pouco agora com a mudança da CID-10 para CID-11, que talvez o que a pessoa esteja perguntando tenha a ver com os subtipos, né? E esses subtipos desapareceram, né? Paranoide, befrênico, catatônico, esquizofrenia simples e tal. Esses subtipos desapareceram no DSM, né? No Manual Americano de Diagnóstico, e vão desaparecer também na CID-11, já está publicada a CID-11, está em fase de tradução para o português, né?
E a classificação vai ser pela etapa da doença. Então, vai ser primeiro episódio, múltiplos episódios, eventualmente quadro que eles vão chamar de contínuo, e com isso deixou-se de usar a questão dos subtipos. E aí eu acho que a classificação faz um pouco mais de coerência, porque ela acompanha, de certo modo, a evolução da doença, né? Então, isso vai mudar um pouco, mas se ele mudar do primeiro episódio para múltiplos episódios, essa troca da CID faz um sentido dentro da história do paciente, né? Então, eu acho que nesse sentido, o CID-11, eu acho que vai ser bem interessante para a gente organizar em que condição o paciente se encontra do ponto de vista mais clínico e não os subtipos que tem pouca consistência do ponto de vista prático para a gente, né? Esses múltiplos episódios seriam o quê? Vários surtos? Vários surtos, exato. Muitas vezes a pessoa tem o primeiro episódio, passa um tempo bem, eventualmente, né, um dos motivos mais comuns da pessoa ter uma reagudização é a questão da interrupção do tratamento, né? Seja porque não tem a percepção de que precisa do remédio, ou então estou muito bem, durante 2, 3 anos passei sem nenhum problema e não tenho mais, então sarei, né? Para usar um termo simples, né? E aí a pessoa interrompe o tratamento por conta própria, ou para de tomar, ou, enfim, de alguma forma abandona o tratamento, e é aí que a chance de uma recaída é alta, né? Lembrando que a esquizofrenia ela é crônica, né? Ela não tem cura, ela tem controle, né? Mas não tem. O paciente está em delírio persecutório, não é não apresentando nenhum comportamento assim agressivo nem nada, mas achar que está sendo vigiado. Isso é estar em crise, doutor? Muitas vezes essa definição varia um pouco, né? Dependendo do critério que você usa. Por vezes a gente tem pacientes que estão em remissão, que a gente chama de parcial, ou seja, sintomas residuais, inclusive positivos, persistem, né? Então, nesse sentido, uma pessoa que tem um delírio residual, às vezes ela nem dá muita bola para esse delírio, ou o delírio fica mais ou menos num canto ali sossegado, né? Ela pensa naquilo, mas aquilo não leva a nenhuma ação. A gente considera que é uma remissão parcial, né? Então, nesse sentido, né, você pode ter uma pessoa em remissão, mas com sintomas persistentes, né? Soa meio paradoxal, porque a gente tem a remissão parcial e a remissão total, né? O que no caso da esquizofrenia é relativamente raro, né? Uma coisa, não é uma condição clínica comum, né? Talvez 10% dos pacientes fiquem em remissão total, né? Ou quase total. Vamos lá para as mães, então, Helene. Tem Tem uma aqui que uma. ela fez. Hã? Meu filho se formou Da- em medicina e não aceitava a esquizofrenia. Hoje aceita e se receitou risperidone. Tem, tem o lado bom que ele está tomando remédio, né? É, Precisa ver se essa é a melhor medicação. opção para ele, né? Não sei se ele se especializou em psiquiatria, mas enfim, se trabalha na área médica mesmo, né? Mas Doutor, mesmo esse é um problema dos médicos em geral, né? Eles tendem a se automedica. automedicar. É difícil o médico ir ao médico mesmo, né? Doutor Lanza, mesmo tomando a medicação certinho, com o passar dos anos, o paciente vai piorando? Em princípio, não. Se a medicação está adequada para a pessoa, se ela está estável, e a medicação deve ser continuada, deve ser mantida continuamente. Em princípio, a pessoa não deve ter pioras, a não ser que algum fator externo descompense o paciente. Pode ser
né? A gente já falou aqui, por exemplo, de uso de drogas, pode ser uma situação de um estresse extremo, né? Que também pode levar a uma descompensação do quadro, mas em princípio, uma vez estabilizado e mantida a medicação, a doença tende a se manter naquele patamar que ela se encontra e não piorar progressivamente, sem nenhum fator que possa ter causado isso, né? A Silmara fala aqui que tudo que ela aprendeu a respeito da esquizofrenia, ela aprendeu no IPQ e com a Sara no WhatsApp. Que bom. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que passou, ficou lá para, não sei se é a Cauana. E quando o cuidador nega que está com estafa mental e precisa de tratamento psiquiátrico também? Hum? Complicado, né? Esse é um problema, né? Porque muitos cuidadores querem ser, vamos chamar aí de super-homens, superwoman, supermulheres e não querem dar o braço a torcer de que também precisam de ajuda psiquiátrica. Muitas vezes isso envolve até um certo preconceito em relação à psiquiatria por parte do cuidador, né? Tá nas entrelinhas que eu sou capaz de cuidar de mim mesmo, eu não preciso de ajuda psiquiátrica, psicológica, qualquer que seja ela, né? Então, a pessoa tem que repensar um pouco a condição dela, porque você pode fazer o máximo, chega uma hora que tem o famoso burnout, né? A pessoa entra num quadro de esgotamento e acaba descompensando outras coisas, o restante da vida pode deixar de ser bem administrado, a pessoa pode adoecer, né? Doença física, doença clínica ou doença psiquiátrica mesmo, né? Quando nós fizemos nosso trabalho de sobrecarga do cuidador, o que a gente percebeu que os estudos mostram é que a maioria dos cuidadores, eles desenvolvem ansiedade e depressão, né? E eles também precisam ser cuidados, né? Porque ser cuidado dá a sensação que também ele é importante. Mas o que a gente viu é que a depressão e a ansiedade é o que os cuidadores desenvolvem, vamos dizer assim. O pânico também, viu? Não, pode incluir o pânico nessa, porque. Verdade. Eu acho Eu que vejo. Oi, mesmo, doutor? mesmo que o cuidador não desenvolva um transtorno mental no sentido aí psiquiátrico da palavra, né? Ter uma rede de apoio é importante, ter com quem trocar ideias, conversar, isso a gente sabe que faz uma diferença muito grande no cotidiano da pessoa, né? Como as pessoas, os cuidadoras tendem a se isolar um pouco, né? Acabam ficando ensimesmados, acabam ficando sem a possibilidade de trocar informações, ideias. Às vezes uma outra pessoa pode dar uma dica em alguma coisa do dia a dia, né? Então, manter esses contatos, e essa é uma das grandes funções de redes, né? Como a AME, né? É poder haver essa troca, né? Esses grupos de mútua ajuda, né? Eu acho que eles são bastante importantes e aí o grupo acolhendo, às vezes, uma pessoa numa situação de crise, isso pode ser bastante útil para ela. Troca de dicas é muito interessante, porque a gente percebia isso lá nos grupos psicoeducacionais, sabe? Uma mãe dando dica para outra, olha, quando for assim, age assim, eu faço assim, para mim funciona, quem sabe para você funcione. Essa troca é muito importante, porque aí também o cuidador não se sente tão sozinho, né? Ele vê que pessoa, ele pode compartilhar da dor dele, do sofrimento dele, da dúvida dele com outras pessoas que sentem o mesmo, né? Então, por isso que é muito importante procurar esses grupos de ajuda e os encontros psicoeducacionais que vira e mexe a gente faz lá no IPQ, né? Uhum. É para todo mundo, para qualquer, ou só para quem o Geralmente, familiar?
Geralmente a gente faz para os familiares dos pacientes que estão sendo atendidos, mas a gente abre também para a comunidade. Uhum. É que a pessoa tem que ficar atenta nos anúncios que tem lá do IPQ para, né, acho que é HC Online, se eu não me engano, para Ah, ver quando tem esses grupos, né? então, E sempre foi presencial, nunca foi online, né? Agora a gente está entrando, né, na telemedicina, na possibilidade de atender pacientes com esquizo online, que também não deixa de ser um grande desafio, né? Porque é complicado. Mas, enfim, tem paciente que está dando muito certo. eu vou fazer uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir responder. Eu tenho uma grande amiga minha, que o filho dela tem esquizofrenia já diagnosticado, acho que uns 17 anos. Ele tem, assim, os sintomas negativos bem evidentes, sabe? Não gosta de sair de casa, o barbeiro tem que ir em casa cortar o cabelo, para colher sangue, o laboratório vai lá. E agora ele toma os medicamentos todos certinhos, mas de uns dias para cá, ele falou que ele quer ser internado, que ele quer morar no hospital, e porque lá ele vai receber a comida, vai receber os medicamentos, mas sendo que ele tem tudo isso em casa. Eu sei porque eu a conheço muito bem. O que, que pode ser isso? Será que ele está tomando os medicamentos, a psiquiatra acompanha, é a mesma psiquiatra, ele tem uma afinidade muito grande com ela, mas agora, de uns dias para cá, ele está com essa ideia de morar no hospital psiquiátrico. Ele quer, então estão tentando até, inclusive, achar uma vaga. Eu falei ainda para ela, experimenta uns dias, quem sabe até um, talvez ele volte, né? Mas o que, que pode ser Eu acho, isso? E como que ela enfrenta isso, que para ela está sendo muito difícil? eu acho que não existe essa de morar em hospital psiquiátrico. Não, não existe, mas na cabeça dele sim, né? Uhum. Teria resistência terapêutica, mas o que, que pode estar acontecendo? Eu sei que isso é uma outra pergunta difícil de responder, mas pelo menos para dar uma luz, assim, uma orientação, Será que ele está tomando mesmo a medicação certinha? eu saiba sim. Na Do que será verdade, que ele... na minha visão, eu já comentei com ele perdeu a avó, que ele tinha uma afinidade muito grande. Eles moravam todos, né? A mãe e ele na parte de cima e os avós embaixo. Aí, agora, há poucos dias, perdeu uma tia também muito querida, e o padrasto foi para uma cirurgia essa semana, uma cirurgia muito séria. Então, eu não sei se talvez nesse medo de perder alguém, isso na minha cabeça, né? E talvez no medo de perder mais alguém, eu não consigo imaginar isso. Talvez ele quisesse se internar para conseguir socializar, não sei. Então, ele está vivendo um estresse grande, né? Todas essas perdas são muito significativas para ele. Isso é um estresse. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala, lá de IPQ, que ela fala assim, que ela tem que fazer o que a voz manda, porque senão acontece alguma coisa ruim com alguém da casa vai morrer. Pode ser um Hum, sintoma dele também, né? Por isso que eu te perguntei, será que está tomando a medicação de forma correta? Essa paciente que a gente atende, ela toma a medicação, a mãe é super. Vai com ela toda semana na terapia, tudo tal. A mãe é bem cuidadora, a mãe é uma mãe bem entrosada, vamos dizer assim. Mas ela é um sintoma que não vai embora dela, mesmo tomando clozapina, ter feito ECT, ela mantém esse delírio, né, de que essa alucinação que ela ouve a voz, ela tem que fazer alguma coisa, senão alguém da casa dela vai morrer. Agora, o que me deixa assim pensativa é que ele tem essa fobia de, né, de socializar. Ele não socializa, mas ele vai daí, no caso, para um local onde tem outras pessoas. Eu fico imaginando que ele tem um receio muito grande da solidão, né? Da solidão no sentido da falta de ter gente de fato na vida dele, né? Perdeu, enfim, tem 3 ou 4 parentes próximos que de repente não estão mais aí, né? Deve imaginar, qualquer dia estou eu sozinho no mundo, né? E no hospital psiquiátrico, eu, por mais sozinho que esteja, tem lá enfermagem, tem Tem alguém uma cuidando, série de né? pessoas, tem gente cuidando, né? Uma forma de se proteger, digamos, entre aspas, para o futuro, né?
Passou aí na lista das perguntas, só para eu esclarecer, a gente fala IPQ como se fosse algo bem conhecido. IPQ é a sigla que a gente usa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, né? Faz parte aí do que a gente chama de complexo HC, né? E tinha uma dúvida também sobre o que é ECT, né? A ECT é eletroconvulsoterapia. A Mônica pergunta se é possível uma mudança de diagnóstico de esquizofrenia para bipolaridade. Existe essa possibilidade teórica, né? Se você no primeiro episódio teve a impressão que era um quadro de esquizofrenia e no segundo, terceiro episódio foi se configurando mais claramente um quadro bipolar, né? A gente sempre toma um certo cuidado no primeiro episódio para não fechar um diagnóstico ou para deixar um diagnóstico meio em suspenso se a gente não tem clareza dos sintomas, né? Muitas vezes o primeiro episódio é um primeiro episódio psicótico que a gente não consegue claramente dizer está indo nessa direção ou está indo em outra direção, né? Então, muitas vezes se toma esse cuidado, teve um primeiro episódio psicótico, vamos tratar, vamos acompanhar e evitar que haja um segundo, um terceiro episódio, de qualquer maneira, independente se vai se chamar transtorno bipolar ou se vai chamar esquizofrenia, né? Já em alguns outros casos, o primeiro episódio já muito claramente tem a sintomatologia toda, a maneira como evolui na hora de que a pessoa vai melhorando, tudo isso vai deixando mais claro que é um quadro de esquizofrenia. Em geral, um quadro de esquizofrenia não migra para um quadro de transtorno bipolar. São doenças que, a partir de um certo momento, seguem caminhos muito diferentes. A maneira como o quadro evolui no caso de transtorno bipolar e no caso de esquizofrenia, costuma ser bem diferente, né? Existe um terceiro transtorno que fica aí no meio do caminho, né? A gente eventualmente usa esse diagnóstico, que é o transtorno esquizoafetivo, né? Onde a pessoa tem simultaneamente sintomas de esquizofrenia e sintomas de transtorno bipolar. Então, mas é um diagnóstico que a gente usa, pelo menos eu uso pouco, né? Eu tento deixar dentro desses dois conceitos, né, de esquizofrenia ou de transtorno bipolar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, doutor, da Márcia Freitas. Ela disse que é até uma coisa bem particular, tal, mas o filho passou a apresentar várias infecções, principalmente intestinal. Ela gostaria de saber se esses excessos de infecções podem contribuir para um surto. Pela infecção propriamente dita, não, mas eu não sei o quanto essas infecções deixam a pessoa estressada. Não sei se nós estamos falando aí de uma diverticulite ou de alguma doença, dessas doenças inflamatórias intestinais, né? E aí tem uma situação de estresse, né? E toda essa questão pelo estresse indiretamente, mas não pela infecção propriamente dita, né? A Cláudia, o uso da clozapina e Sociam podem causar movimentos no corpo e ficar virando os olhos? Se sim, o que fazer? A associação de clozapina com a misoprida, né, que é o Sociam, a clozapina em si dificilmente causa efeitos que a gente chama de extrapiramidais, né? Tremor, virar os olhos, ter contrações musculares e tal. Mas a misoprida pode ocasionar isso dependendo da dose, né? E aí vai ter que se ver o que é possível fazer, ou introduzir medicação para controlar isso, ou reduzir a dose da misoprida dependendo da condição clínica que o paciente estiver, né? E olha que interessante, a gente está falando dos pacientes e não dos cuidadores. Mas o foco da live era cuidador.
Eu falei, elas só mandam pergunta do familiar, porque elas têm curiosidade, né? E eu falei, é para vocês hoje, mas não adianta. Não Então, elas adianta que precisam eu. mandar a pergunta delas, né? Do próprio cuidador. Mas É, aí é exatamente assim que funciona. Em primeiro lugar, o paciente, depois eles, né? porque eu acho que é a própria falta, às vezes, de muita informação, muitas consultam no CAPS, às vezes é um outro atendimento, não tão, né? Assim, voltado com a cuidadora, né? A gente às vezes vai no médico, o médico não fala com a gente direito, Mas isso enfim. está Eu quando mudando, né, comecei. Sara? Esse Oi? perfil está mudando, né? Ah, mas ainda tem muita gente. Para vocês terem ideia, tem médico que fala que não é para dar clozapina, que a clozapina mata, tá? Tem médico que fala isso. Tem médico que fala que não conhece a clozapina. Esses dias uma mãe, a médica disse que não sabe o que é latuda, uma psiquiatra. Então, eu ainda falei para ela, pergunta se ela não vai num congresso, sabe, em simpósios, ela não se informa, ela não se atualiza. Então, eu acho que daí, quando acontecem essas lives, elas aproveitam a oportunidade para fazer a pergunta, né? Porque eu acho que, de repente, respondendo a uma situação do familiar, isso pode trazer uma melhoria para ela também, né? Sabe, a maioria todos os nossos simpósios lá do Progesc tem sempre essa dúvida de clozapina, né, doutor? A rede não está Sim. tão habituada a usar é como se eles precisassem de aula para usar a clozapina, né? Então, tem muita pergunta, tem muita aula referente ao uso de clozapina, né? Que é a É, medicação padrão ouro hoje, né? verdade. No início da doença do Kainan, do meu filho, no início não, já um tempo atrás, eu fui no congresso da psiquiatria, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e eu me lembro que era quando o Latuda estava entrando praticamente no Brasil, né? E eu assisti a palestra. Aí eu cheguei aqui e falei para ele, doutor, que tal se a gente experimentasse Latuda? Ele assim, que Latuda? Né? Lurazidona, tal, falei com ele, né? Tudo que eu tinha anotado lá no congresso, não sei, não ouvi falar. Na outra consulta que eu fui um mês depois, que eu fazia mensal a consulta, aí ele falou, vamos entrar com Latuda. Eu não sei se ali ele não queria aceitar que era eu que estava dando a É. sugestão, mas enfim. Doutor, então vamos lá. Vou fazer duas perguntas de mães que eu tenho aqui, daí a gente de repente entra no bate-papo, Uhum. tá? Logo vai finalizar, né? Mas são duas perguntas. A Maria, ela pergunta, na verdade, ela pede para falar um pouquinho da psicose infantil. O que é e se ela pode, uma psicose infantil, desencadear para uma esquizofrenia. Depende ainda de que idade nós estamos falando, né? Quadros psicóticos, no sentido de delírios e alucinações, são muito raros na infância. Em geral, os quadros psicóticos de início muito precoce, que a gente chama de esquizofrenia, acontecem a partir dos 11, 12 anos de idade, né? Quadros psicóticos em crianças menores, muito frequentemente, são transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é Primeiro, bem mais comum na infância do que esquizofrenia. A gente, em geral, não faz diagnóstico de esquizofrenia antes numa criança de 5, 6, 7 anos de idade. A gente tem que investigar o que está acontecendo, qual é o quadro, porque as próprias manifestações e os critérios diagnósticos pressupõem presença de delírios e alucinações que as crianças muitas vezes não têm, né? Ainda não tem essa, digamos, condição de desenvolver esse tipo de sintoma, né? Obviamente que a gente tem que pensar no caso de um início mais precoce ainda de um quadro de autismo mais grave, então não são os sintomas típicos de esquizofrenia, mas tem mudanças de comportamento que são da esfera do autismo, né? Mas em princípio esquizofrenia a gente considera a partir, vamos dizer, dos 10, 11, 12 anos de idade. Nisso a gente vê quadros que começam nessa faixa etária e aí se desenvolvem na linha de um quadro de esquizofrenia. qual que é a porcentagem, mais ou menos, de esquizofrenia infantil tem, assim, doutor? É rara, é pequena, em geral,
vai começar na puberdade, né? Na idade da puberdade. Mas já pode começar a dar os sinais, né? Seria um pródromo, não? Em geral, quando começa, são quadros de desenvolvimento lento, né? E vai havendo alterações aos 12, 13 anos de idade. Muitas vezes começa com um quadro que lembra um quadro depressivo, um quadro com isolamento, uma queda do rendimento escolar. Seria aí o que a gente chamaria de um pródromo até o desencadeamento da doença no sentido dos sintomas positivos, né? E às vezes isso tem uma evolução lenta e se demora para fazer um diagnóstico, até porque é difícil mesmo fazer um diagnóstico nessa idade, né? Tá. E a outra pergunta que eu tenho, então, é: o que seriam as sensações de bichos percorrendo pelo rosto ou olhos? Seria uma alucinação tátil, doutor? Ou pode, que é diferente da sinestésica? As alucinações que envolvem algumas sensações táteis, né, muitas vezes elas são descritas, elas ficam entre as alucinações e os delírios, porque as pessoas têm a sensação tátil, mas fazem uma interpretação delirante dessa sensação tátil, no sentido de que elas acham que é um bicho percorrendo a pele, ou tem um bicho que elas ficam muitas vezes se arranhando para tentar tirar, né, para tentar, ou de alguma forma tiram um pedacinho de pele e dizem que aquilo é um bicho. Então, o quadro da alucinação tátil fica entre o delírio e a alucinação. Existe quem chame mais de delírio, quem chame de alucinação, né? De todo modo, é algo para a gente, de alguma forma, ver qual é a causa disso, né? Muitas vezes tem uma base orgânica também, não é exatamente uma alucinação comum na esquizofrenia, né? Mas não é frequente, então a gente tem que investigar possíveis causas orgânicas, né? Elas costumam ser raras, né? Nós estamos falando aqui de adulto jovem, elas são muito mais comuns em quadros delirantes associados à terceira idade, né? Meu filho, ele tinha por hábito, assim, ele pegava uma faca, ele queimava a ponta, aí ele fazia, assim, umas cirurgias, porque ele via verruga que não existia. Isso seria qual tipo de alucinação? Eu diria que é alguma coisa visual, né? Ele vê alguma coisa que não está lá, mas que ele quer de alguma forma tratar, vamos chamar assim, né? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma sobre a gente, né? Tem uma mãe aqui que perguntou se com o passar dos anos o paciente vai piorando. A gente já mais ou menos colocou isso, né? Depende um pouco da questão da manutenção do tratamento, né? Mas não é obrigatório que a esquizofrenia evolua para pior ao longo dos anos, né? Tem quadros que se mantêm estáveis, às vezes com um quadro residual maior ou menor, mais intenso ou menos intenso, mas não há uma piora progressiva, né? E aí é importante te lembrar que tem todos os procedimentos de reabilitação conforme o tipo de sintoma residual que o paciente tem, né? Uhum. Então, a TO, o AT, né, a terapia ocupacional, o acompanhante terapêutico, todas as medidas de ressocialização, de reintegração, entram aí como parte do pacote para ajudar o paciente, né? Elaine, agora essa é para você. E quando o paciente fala que a culpa é nossa? A Thelma que está fazendo essa pergunta. Eu não sei, eles fazem isso, viu? Então, tinha uma teoria, né, que as mães geravam a esquizofrenia. Isso é muito antigo, né? Mas isso é impossível. Vamos dizer assim. Culpa do que você teria de gerar uma doença desse nível no seu filho? Como assim você conseguiria criar uma doença para o seu filho? Assim, né? É um pensamento bem disfuncional, né? Eu acho que o que pega nas mães é tipo assim, o que eu poderia ter feito de diferente que eu não fiz? O que eu A poderia ter famosa feito frase, onde eu errei, né? exatamente, onde eu errei?
E ela não vai encontrar uma resposta, porque eu acho que a gente, eu sou mãe também, sou mãe e avó agora. A gente tenta fazer o nosso melhor sempre, só que nem sempre a gente acerta, porque a gente não nasce com, né, com um manual escrito, a gente vai vivendo as situações, a gente vai experimentando as situações. E quem ama erra. Isso é, enfim, Sim, só que vindo às vezes deles, a gente já está tão sobrecarregada mentalmente, né? Que às vezes eles culpam a gente de algumas coisas, né? Que não deu certo para eles. Não é você nem porque eles têm a doença, até porque eles não aceitam, né? Mas acabam atribuindo a gente muita coisa que não acontece na vida deles, como se a gente é que não tivesse permitido. Então, mas eles convivem direto com a mãe, no caso, é o parente mais próximo, fica de 20 a 24 horas junto ali. É mais fácil de culpar, mesmo porque pode ser culpado e não vai ter reação, não vai deixar de amar. Né? É como se fosse até. Você vai sofrer aquilo, mas você não vai deixar de amar, você não vai deixar de cuidar do seu filho. Então, para o paciente é muito fácil também culpar a mãe, né? Porque eu estou lembrando de uma situação. Meu filho, quando era pequeno, na época tinha aqueles brinquedos de espada, tudo tal. E uma vez ele brincando, ele falou assim: vou te matar. Pegou a espada e falou: vou te matar. Gente, como eu fiquei estressada, eu chorei uma semana porque ele queria me matar. Você vê, olha a culpa aí de um brinquedo que, né, ele via os desenhos na TV, as coisas que ia lá com a espada e matava. Aí depois, quando eu comecei a estudar psicologia, eu falei, então, quem não quer matar a mãe? Por que ser? Vamos dizer assim. É que às vezes, por exemplo, aqui, vou tomar aqui o meu exemplo, né? Em surto, sua desgraçada, sabe? Eu vou internar é você, né? Você não presta, enfim, deixam a gente lá debaixo do rabo do Mas rato, né? E a gente sabe, sabe da doença, não, a gente sabe, mas algumas, eu sei, né? Eu vou te falar uma coisa, hoje mesmo quando eu falei que eu tive vontade de sair correndo, ele está me perturbando tanto a cabeça que o meu neto tem que fazer a cirurgia da fimose. Que ele vai melhorar muito, que ele vai amadurecer muito, menino, que tem 10 anos, vai melhorar muito se fizer. Mas ele tá me. Olha, vocês não têm. Sabe? Abriu o olho, a boca já abre junto falando. Né? Aí eu não aguentei, e falei para ele hoje assim: falei, você já procurou sair trabalhar? Ele vai você trabalhar, procura um trabalho, procura um emprego, para você pagar as coisas para o teu filho, porque isso tudo eu, né? Eu pago pensão, eu compro roupa, tudo eu. E ele acha que pagar uma cirurgia é o médico, anestesista, instrumentadora cirúrgica, pagar o leito, né? E ele comprou essa ideia. E o menino está na fila do SUS, né? Então, agora, quando eu estava começando a live, ele estava aqui ciscando do meu lado, que ele mostrou que a mãe do meu netinho mandou que ele está na fila do SUS. Daí mas ele já ficou mais. o Hã? seu neto tem fimose? Tem, só acho que tem, não sei, mas ele bota na cabeça. Tanto que ele marcou sozinho um médico e ele mesmo foi, fez a cirurgia da fimose e fez a vasectomia. Ele, por conta dele, foi e fez. Então ele fala que depois que ele operou a fimose, que as emoções dele melhoraram muito e daí ele ficou curado da esquizofrenia também. Olha a confusão, né? E essa confusão vem para cima de mim. E como vai para cima de outras tantas, né? Outras mães aí que passam por situações muito piores. Muito piores. Eu tenho um caso, doutor, que. Ai, eu não sei como é que é o nome da, da, do que ele tem, que é quando você não segura as fezes. Não é que não segura as fezes, mas você faz por tudo, pelas roupas e tal. E eu fui Ecoprese. econômica, Incoprese. isso. Mas eu li também que isso pode ser psicológico, né? Eu estava lendo a respeito disso e diz que ali também pode ser algo psicológico. Essa mãe está numa estafa porque recém recebeu o diagnóstico da esquizofrenia
e ela não vence mais lavar roupa o dia inteiro, sabe? Então, é um estresse muito grande para a mãe, né? Mas isso pode também ser psicológico dele, Elaine, doutor? Ou pode ser Eu, fisiológico? eu investigaria causas físicas, orgânicas, antes de atribuir a esse quadro algo psicológico. A gente vê Incoprese em crianças pequenas, às vezes com uma idade que já tinha tido controle esfincteriano e daí voltou a ter Incoprese ou enurese por algum estresse, né? Mas em adulto é raro, não é alguma coisa assim Uhum. tão frequente, né? Então eu pensaria primeiro, antes de qualquer coisa, excluir questões físicas, orgânicas, e aí entra a avaliação por um proctologista, né? Para depois atribuir isso a algum problema mental, não sei a condição mental que ele se encontra, se está estabilizado ou não o quadro psiquiátrico, mas acho que vale fazer uma investigação para entender quais são as causas disso, né? É. Bom, deixa eu ver aqui, como eu estava falando que muitas mães estão com depressão e elas negam tratamento. Bom, a gente também sabe, né, Elaine, que tem muita família tóxica, né? E tem mães que são exageradas aqui até nas cobranças, e aí também tem que ter, acho que, uma mudança no comportamento delas, Todo né? excesso todo excesso é ruim, né? O excesso de cuidado, porque o paciente tem que ter uma certa autonomia. Nem que ele tenha o tempo dele, no tempo dele, ele precisa ter alguma autonomia. Que de repente a mãe fazendo tudo, ela acha que ela está ajudando e ela está prejudicando, ela está tornando o filho mais dependente ainda, né? Então, por isso que é Uhum, interessante você trabalhar a funcionalidade do paciente. O que ele puder fazer sozinho tem que ser, vamos dizer assim, valorizado. Nem que demore, mas tem que ser valorizado, porque para ele sentir motivação de ter outros tipos de comportamentos mais proativos, né? Por exemplo, arrumar a cama todos os dias, por mais que seja que não arrume do jeito que a mãe gostaria que arrumasse, mas se ele passa, põe o lençol, ajeita o travesseiro, tá bom, ele tentou, ele arrumou a cama dele. Vamos valorizar isso. Que legal, conseguiu arrumar a cama. Vamos tentar ir agora arrumar o seu banheiro, ajudar a limpar o seu banheiro, varrer a casa, regar o jardim. N coisas. Por isso que é importante trabalhar a funcionalidade, não a dependência. Né? Não fazer uhum. tudo pelo paciente, tem que deixar ele fazer. Nem que demore mais, mas tem que deixar ele fazer, motivar ele a fazer. A Ana aqui também fala: eu sou corredora, faço musculação de madrugada e corridas também. Cheguei até me lesionar, pois me sinto bem quando faço atividades físicas, mas qual é o limite? Acabamos de falar de excesso. O limite é não se lesionar, né? É. A Só falando. a corrida tem que ser saudável, não pode ser algo para, de Não, tem alguma que ser forma, prazeroso, né? prazeroso e saudável e sem causar lesão, né? Porque às vezes as pessoas começam Exagero. a se envolver numa atividade física numa intensidade tal que a estrutura física não suporta, né? Isso tem até nome, né? Vigorexia. Vigorexia. E como o cuidador deve conversar com a pessoa em delírios? Entrar no delírio ou tentar levá-lo para a realidade? Tentar levá-lo para a realidade, né? Senão vão ficar dois delirando ali, não é legal, né? Então tipo assim, sei lá, tô vendo alguma coisa vermelha. Eu entendo que você pode estar vendo algo vermelho. Eu não estou vendo algo vermelho. Será? Vamos ver, tentar ver outra coisa, tirar o foco do delírio. Ouvir uma música, dar uma caminhada, tomar um copo de água. Estar junto do paciente, mas não entrar no delírio dele. Isso não é nada positivo. Ainda teve uma Eu pergunta. falo para que eu acho que você tem às vezes que levar a pessoa à reflexão. Por que você acha que você está sendo vigiado, né? Essa semana teve até o atendimento lá numa paciente nossa. A mãe falou: vamos usar. Meu marido quer usar psicologia reversa. Eu falei: como assim psicologia reversa? Ela fala que ela tá sendo perseguida. Meu marido falou: você está sendo perseguida mesmo. Vamos sair daqui que você está sendo perseguida. Ó, isso não é saudável, né? Eu entendo que você pode estar sentindo isso, vendo isso, mas
Isso não tem ninguém aqui, nós estamos sozinhos, né? Tentar trazer a paciente para a realidade, não delirar juntos. Isso não é nada positivo, não vai ajudar em nada. Verdade. Tem diferença entre crise e surto ou é a mesma coisa? Mesma coisa, né? A mesma coisa, a gente usa a palavra crise ou surto de uma forma, ou episódio agudo, né? São outras formas de falar a mesma coisa. No fundo, estamos nos referindo a uma situação onde os sintomas estão muito exuberantes, principalmente os Acho positivos, que né? a palavra surto talvez fique um pouquinho mais carregada, né? Quando você fala Talvez surto, tenha tudo. deu uma impressão um pouco mais negativa, né? Talvez seja uma palavra meio carregada de preconceito, Estigmatizada, né? né? Estigmatizada. A Cláudia, já estamos quase terminando, tá? A Cláudia pergunta: meu filho vive querendo tirar poeira de tudo, jogando meus livros fora, porque acha que tem algo nos livros e ele faz sentir mal. Isso é um delírio? Isso aí precisaria ser investigado, né? Se o que está se passando mentalmente nele, né? Ele tem uns atos, né? Esses atos podem ser decorrentes de um quadro delirante, porque ele acha que tem alguma coisa nos livros ou nas superfícies que está ali contra ele ou causando alguma coisa nele, mas pode ser um quadro de quadro obsessivo compulsivo, né? O famoso TOC, né? Mas Uhum. isso é um diagnóstico diferencial dessa atitude aí, desse comportamento. Falando Até em porque, toque, dependendo do que for, né, a gente vai para direções diferentes de tratamento, né? Muitos pacientes com esquizofrenia, né, desenvolvem sintomas obsessivos ou compulsões e isso precisa ser tratado juntamente com o quadro de esquizofrenia. Ah, eu ia falar justamente isso, só que, né? Só é. sintoma obsessivo compulsivo. Não E aí, configura o quadro ninguém- completo, mas tem um sintoma ou outro, e aí a gente faz esse diagnóstico diferencial para poder indicar o tratamento. Doutor, para catatonia, aqui ela diz: meu filho tem a esquizofrenia catatônica. Ele fica muito tempo parado. Teria algo ou remédio que poderia ajudar? Tratamentos da catatonia, no caso de um quadro agudo, são muito parecidos com os tratamentos que a gente usa num episódio agudo com sintomas positivos. Agora, cronicamente, catatonia crônica é um quadro bastante raro. Eu não sei se ela está se referindo a um quadro de sintomas negativos, Esgotamento, ficar embotamento, mais. de falta de ânimo, falta de vontade, e aí a pessoa fica de fato parada há muito tempo. E não é exatamente uma catatonia nesse sentido, né? Catatonia é um termo bem específico para com algumas características e a gente tem que diferenciar de sintoma negativo. Uhum. Elaine, como é que uma mãe faz para o filho de 9 anos aceitar a sua situação? Ele está crescendo e está vendo que ele é diferente de outras crianças, pois ele não se enquadra com as outras. Eu acredito que ela talvez esteja em investigação de uma esquizofrenia para o filho menor, né? Então, como o doutor Lozan falou, nessa idade ainda não tem o diagnóstico de esquizofrenia, né? Mas eu acho que é tentar buscar junto com o filho o que está acontecendo. Às vezes até as crianças elas expressam o que eles pensam, o que eles sentem muito através de brincadeiras, de desenhos, né? De repente tentar ter uma conversa através de um desenho, deles desenharem juntos, brincarem juntos. Eu tive um caso bem interessante que procurou uma terapia, a Sand Play. Isso é antigo, aquela terapia com areia, de bonecos na areia. E teve um resultado bem positivo. Hoje em dia lembraria até essa coisa meio de bonequinho com constelação familiar, mas na época era Sandplay, era, né, uma abordagem psicológica para trabalhar com crianças e adultos. Eu acho que tentar fazer o filho expressar o que ele está pensando e o que ele está sentindo. E ir junto também, né, na escola, chamar os amigos, né? Eu acho que é um trabalho multifatorial. Mas 9 anos não tem diagnóstico ainda, né? Provavelmente deve estar investigando.
Doutora, eu não me recordo até se já foi respondido isso, eu acredito que jamais essa mãe não, essa esposa, ela entrou hoje para a AME, tá? Então ela está desesperada porque o diagnóstico é recente do esposo dela. Então ela pergunta aqui, meu marido começou o tratamento tem 2 semanas, ele vai parar de ter alucinações com o tempo? Isso aí é o que a gente deseja, né? Com certeza, e supondo que é um diagnóstico de esquizofrenia, etc., em princípio deve ter uma boa resposta aos tratamentos antipsicóticos. Existe todo um jeito da gente utilizar essas medicações psiquiátricas, uma boa parte delas não tem ação imediata, não é como tomar um comprimido para dor de cabeça e meia hora depois você melhorou. Elas demoram 2, 3 semanas para fazer efeito, então esse tempo de resposta precisa ser considerado antes de achar que aquela medicação não funcionou, né? Mas é preciso paciência aí para esperar o resultado do tratamento. A gente vê pela própria pergunta que ela também está ansiosa com isso, Sim, né? com certeza, né? Até porque se há alguma coisa que começou agora, né, pouco tempo, Uhum. enfim, deve ter muitas outras dúvidas aí. Assim. Bom, eu agora para a gente finalizar, né? O que é preciso, o que vocês acham que é preciso fazer para que a gente traga mais conscientização a respeito da esquizofrenia? Porque eu vejo que, embora seja lei federal, semana de conscientização, em alguns locais, algumas capitais aí é estadual, em alguns municípios também, e a gente não percebe, assim, tirando, acho que alguns focos ali, PQ, PROESC, né, AME, ABRE, a gente pouco vê falarem sobre a esquizofrenia, né? E isso, queira ou não, acaba dificultando cada vez mais quando uma família recebe o diagnóstico, né? Porque ela pega tudo cru. Embora a gente saiba também que você passa a investigar, a estudar alguma coisa quando acomete alguém da tua família, né? Você não vai sair estudando sobre a esquizofrenia se você não tem um familiar ali que você está cuidando com esquizofrenia, né? Mas o que vocês acham assim que é preciso a gente fazer? Infelizmente é uma doença estigmatizante, né? Mediada de preconceito e estigma, porque eles têm o preconceito que a pessoa é violenta. Hoje mesmo saiu no jornal, não sei se vocês viram aquele juiz que ele assinava, ele tinha dois nomes, um de um lord inglês e o outro nome real dele. E essa semana é que foi dado um diagnóstico de transtorno esquizoide. Esquizoide. Enfim, porque agora ele está aposentado, ele foi renovar a identidade dele, e aí pegaram, porque ele era do conde, lá um lord inglês, e na realidade era um juiz aqui, ele trabalhou muitos anos com juiz. Então, você vê, sempre é para o mal, sempre é para o negativo, né? O nome da esquizofrenia nunca é algo assim que possa ser mais trabalhado o conhecimento, a elucidação, né, para diminuir o preconceito, o estigma. Enfim, eu acho que já teve. Acho que 2 anos atrás, eu moro aqui perto da República do Líbano, em São Paulo. Tem vários relógios. E tinha na Avenida Brasil também. Eles colocavam Semana da Conscientização. Hoje não, essa semana não colocaram nada. Então, eu acho que é muito. Eles fazem e não repetem, não mantêm. Fazem e acabou. Não, quando tem que todo ano isso ser falado sobre. Né? Meu marido também preso em Jundiaí. Eu falei, olha, semana do verde, da conscientização. Tirou do amarelo, lá do maio amarelo, colocou o verde da esquizofrenia. Mas eu reparei por aqui, pelas ruas, teve o Cristo já com luz verde e tudo tal, no Rio de Janeiro, acho que também há 2 anos atrás. Então, Ah, no eles Rio de fazem, Janeiro, a esquizofrenia, eles colocam roxo. Por semana de... roxo. Lá eles colocam roxo. Tá, mas aqui em São Paulo foi verde. Mas então eu não vi nada esse ano falando sobre isso. Não. Absolutamente nada. Então eu acho que tem que manter isso, sabe? De sempre para sempre, né? Não é fazer um ano e depois esquecer como se nada existisse. Isso ajuda a E aí acho que entra também muito a participação dos cuidadores da família, né? De buscar. começar a falar para poder
né, ser mais entendida e aceita, né? Exatamente, abaixar o preconceito, porque é uma pessoa, ele não é esquizofrenia, o paciente tem a esquizofrenia, ele é muito mais do que o diagnóstico dele. Verdade. É, isso é um processo, né? E é um processo social, né? As mudanças sociais demoram um bocado, às vezes por alguma, sei lá, coincidência, por alguma conjuntura, né? Pegando aí o modelo do autismo, né? Até poucos anos atrás, o autismo também era, de uma certa modo, visto com preconceito. Parece que, de repente, todo mundo começou a falar de autismo, espectro autista, e parece que hoje o preconceito é muito menor, né? A impressão que dá, né? Eu não tenho dados medidos disso, mas pelo menos passou a se falar muito mais disso de uma forma que envolve a aceitação, o uso daquele Crachá, né? sinal, né, ou uma carteira disso, de autista. A Então, inclusão também nas eu acho que bem, a escolas, né? questão da inclusão, tudo isso acho que precisaria acontecer de alguma forma, não sei qual, né, em relação à esquizofrenia, né? Mas Então, aí também a participação das famílias, né? Que elas eu acho queiram que aparecer também para... tem que ser um movimento que tenha um fôlego social, não é uma pessoa isolada que vai dar conta disso. As associações, nesse sentido, se fortalecendo, elas elas vão tendo mais voz e vão tendo mais capacidade de provocar mudanças, né? Até por, por, por cobranças mesmo, né? Eu acho que são coisas que precisam ser cobradas, né? Não, não, Você vive essa não é alguma coisa dificuldade. que vai acontecer de cima para baixo, né? De cima para baixo, o legislador disse que o dia 24 de maio é o Dia Nacional de Conscientização da Esquizofrenia, mas isso é só um papel, Só, né? Que é só um uma dia. lei com um número X lá qualquer, Quer dizer, mas isso não gera uma conscientização que dura o ano inteiro, né? sim. Esquizofrenia são todos os dias, né? Pois é, Enfrentamento não é só no dia Dentro vinte de e quatro de maio. casa, né? Exatamente. Você é uma pessoa que deve sofrer, vamos dizer, dificuldades por você ter essa associação. Não é fácil para você. Acho que você deve ter grandes desafios, né? Mas que bom que tem a associação a AME, né? Que eu acho que é uma forma de acolhimento tanto para os pacientes como para os familiares, né? Você sabe qual que é eu acho que para mim um dos maiores desafios, Elaine, é as famílias participarem, sabe? Eu ainda percebo, assim, de algumas, né? Muita vitimização, não quer sair do vitimismo. É como, vamos supor, é como aqui está acontecendo essa live, você coloca a semana inteira que a live vai acontecer, que você pode enviar perguntas, que é o momento para a mãe falar dela, falar com a psicóloga, e aí você vê no dia que vai acontecer, pergunta lá, onde vai ser? Que horas? Qual dia? Então, não é a desatenção que vai, estou dando só um exemplo, né? Mas eu percebo, assim, o quanto é difícil de você trazer essas famílias para a luta. Na impressão que a maioria quer mesmo falar, lógico, a gente está ali para isso, para elas desabafarem, né? Ali a gente acolhe, mas a gente também precisa partir para ação, porque senão você vai ficar engatinhando, né? Você não sai, está patinando no gelo, você não sai do lugar, né? Comigo foi assim, assim mesmo quando eu recebi o diagnóstico, na hora, sabe? Eu tive um momento que eu sentei na calçada, chorei, gritei barbaridade quando falaram que ele tinha esquizofrenia. Olha, que eu nem sabia o que era, hein? Mas eu pensei, bom, ou eu vou ficar choramingando e esperando que as informações venham até mim, ou eu corro atrás, né? Lógico que eu não preciso que todo mundo faça como eu fiz, mas a partir do momento que tem associações e que tem informações ali para essas pessoas, elas também têm que dar, tem que ter um ponto de partida. Não posso ficar só, opa, vou ficar só chorando, amanheceu, o sol apareceu, eu já começo a reclamar. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Aquilo que a gente falou aqui também, o autocuidado, né? De você também não é se desligar totalmente, mas a gente precisa ter um escape
para você continuar sobrevivendo. Uhum. Não é nem vivendo, é sobrevivendo. Que é o que a gente faz todo dia, a gente sobrevive. A vida que a gente tinha não vai ter mais, né? Então eu acho assim que é muito importante que as pessoas também saiam um pouquinho da casinha, sabe? Porque eu acho até que para a gente mesmo faz um bem tão grande quando você vai à luta e você dá a cara, tapa, né? Mas o que você fez de errado para você sair atrás das pessoas? Eu, quarta-feira, agora, vou ter aqui em Curitiba uma audiência pública. Recebi hoje o convite para fala. Né? O que você acha que pode melhorar na saúde de Curitiba? Ah, eu já vou aproveitar os minutos, já me inscrevi para poder falar e já vou aproveitar para falar o que eu acho. E não é só a questão da esquizofrenia, mas é para o cuidador. A gente fica nessa. Né? E quando eu fechei a associação, a AME Física, eu fechei. Por quê? Porque eu não estava dando mais conta de manter financeiramente. E por quê? Porque era meia dúzia de pessoas que iam lá. Né? Então, por aí você vê o quanto as pessoas não procuram ajuda para elas mesmas. Quando reclamam que não tem, mas quando você oferece essa oportunidade, as pessoas não agarram. Então, para mim, esse é um grande desafio. Tem Eu, sido um grande eu desafio. acho que não é só no agarrar, eles não valorizam, né? Eu acho que não valoriza. Exatamente. Mas É, tem então, que ir em busca, tem que ir em busca, tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Porque o mesmo já não está dando, pode não estar dando mais resultado, precisa fazer alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que vá facilitar, que vá ajudar, não só a si, o seu filho, mas, né, a comunidade, vamos dizer assim. Né? Tentar baixar esse preconceito que tem. O que você falou é muito real, a vitimização, porque é mais fácil você se colocar como vítima do que como protagonista, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo, vamos dizer assim. Veja, a pessoa não adere, mas quer que o filho adere à medicação, ao tratamento, né? Não tem como. eu Tem que ser falei isso legítimo, né? hoje nos grupos antes de entrar na live. Eu falei, como que vocês podem exigir do familiar de vocês que tem uma conduta quando vocês não vão para É ação? o exemplo. Precisa do Eu sei que tem um tempo para tudo, né, Elaine? A gente tem realmente o tempo da negação, depois da aceitação. É como o luto, né? Tem umas etapas. Mas é aquilo que eu falo, algumas ficam patinando, né? Não, eu acho que se acomodam naquilo ali, sabe? Acha que o governo, que Deus, todo mundo precisa resolver o seu problema, não tem que É, buscar alguma solução, né? e a gente precisa se unir, né? Eu acho que as famílias se unindo, não adianta você querer exigir que a pessoa com esquizofrenia vá, porque a maioria nega que tem a doença. Então vai fazer o quê? Vai brigar pelo quê, né? Mas a gente tem, eu acho que, essa responsabilidade. Eu, por exemplo, eu acho assim que muita coisa eu não vou alcançar para o meu filho, mas aquilo que você puder fazer para deixar para um O outro, que, né, legado, vem. né? Exatamente, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. E isso até faz você, assim, espiritualmente, como ser humano, faz você crescer, né? Faz Mas, você enfim, sentir que você faz a diferença de alguma forma, né? exatamente. Olha, Elaine e doutor, eu só tenho a agradecer a vocês por mais, sabe, esse momento aí que a gente sempre aprende, sempre está aprendendo. A gente não pode achar que sabe tudo, porque a gente não sabe nada. Né, Elaine aí por ter dado essas dicas, né, e o doutor também respondendo. Eu sempre falo para elas, aproveitem esses momentos, porque se vocês fossem pagar uma consulta, às vezes vocês reclamam do médico de vocês, lá no CAPS, eu falei, aproveitem esses momentos e façam as perguntas, né? E realmente eu só tenho a agradecer vocês por a gente estar junto, né, trabalhando, a Elaine, na parte dela, doutor, eu sou muito feliz e muito grata por ter vocês. Eu já considero vocês da equipe, ou eu que sou da equipe de vocês, não sei. Todos são uma Né? equipe. Os familiares também é uma equipe, os pacientes são uma equipe, né? Hoje em dia Exatamente. nada se resolve sozinho, é equipe, todo mundo trabalhando. É, Exatamente. no fundo estamos todos no mesmo barco, Exato. né? Uns estão no barquinho, uns estão no navio, outros estão no iate, né? Mas o destino é o mesmo. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada a Obrigado quem pelo ficou. convite. Né? E E lembrando
aqui vai ficar gravada a live. Boa noite para vocês, um bom final de Boa semana. noite. Boa noite. Até igualmente. Até. Boa noite. Tchau. Tchau.